Vamos fazer uma análise, tá? Qual é a sua reação, mãe? Qual é a sua reação? Por exemplo, seu filho chega para você antes do almoço e fala assim: mãe, eu quero um doce agora. Qual que é a sua reação? Como que você reage com relação a isso que ele fala? Como ele fala para você? Qual que é a sua postura? Como que você responde para ele? Em alguns casos, gente, o que acontece, né? A mãe, ela simplesmente fala: ó, você não pode comer o doce agora. Isso vai estragar o seu apetite, você não vai conseguir almoçar. Então, você não quer o doce agora. E ali encerrou o assunto. Aí, em outro caso, outro exemplo. Quando seu filho mais velho bate no irmão mais novo, qual que é a sua reação? Qual que é a sua atitude? Qual que é o seu comportamento frente a isso? Tem mães, né, que ficam super, hiper nervosas, né? Tem mães que já se controlam mais. E você? Como que você se vê diante dessa situação? Seu filho foi lá e bateu no irmãozinho mais novo. Tipicamente, as mães, o que elas falam, né? Para com isso, menino. Vai logo, pede desculpa pro seu irmão. Rápido. Fala para ele que você tá arrependido. Vamos. Geralmente, as mães agem no impulso já respondendo dessa forma, né? A maioria das vezes é assim. No caso do doce, lá tem mães também que elas falam que não e tem outras que já falam e já vão entregando o doce para a criança e deixa a criança comer. Então, qual que é a sua reação? Vamos aí pensando. E aí, o que acontece, gente? Se a gente for reparar, quando a gente faz isso com os nossos filhos, quando a gente age dessa forma, igual a mãe falou, né? O doce agora não. Você não quer doce, tá? Porque tá na hora do almoço e você vai perder o apetite. Ou então, para a criança que tava lá, o irmão que bateu no outro. Para com isso, não faz isso, pede desculpa, fala que você se arrependeu. Então, quando a gente diz isso aos nossos filhos, quando a gente age, gente, dessa maneira com os nossos filhos, né? As emoções deles, gente, a gente diz para eles assim: as suas emoções, o que você sente, tá errado. É a mesma coisa que você dissesse isso para eles. Dissesse que ela é imprópria, então que por isso deve ser mudada. Percebe? Porque olha só, quando a gente fala para os nossos filhos que eles não querem doce agora, não, você não quer doce agora. Se você comer, você vai estragar o seu apetite, depois você não almoça. Ou quando a gente fala para o nosso filho pedir desculpa, né, no caso daquele que bateu no mais novo, né, pelo que ele fez. Isso tudo a gente está o quê? Reprimindo os sentimentos dessa criança. E querendo, olha só, além de reprimir, a gente está querendo que eles substitua esse sentimento pelo que nós achamos que é o correto, que é o conveniente. E você, então, deve estar aí se perguntando, mas então, o que eu tenho, né? Eu tenho que deixar meu filho comer doce quando ele quiser? Eu posso deixar o mais velho bater no mais novo a hora que ele quiser? Claro que não, gente. Claro que não. O que acontece é que a criança se sente emocionalmente insegura quando o seu sentimento, né, quando você barra o sentimento dela, quando aquele sentimento ele é negado, a criança ali se sente insegura. Por quê? O sentimento é dela. Tá me falando que eu não posso fazer desse jeito? Ué, isso soa estranho,
Isso traz uma confusão aqui, ó, para a cabeça da sua criança, certo? E sem a gente se dar conta, a gente quer que os nossos filhos, né, tenham comportamentos adequados segundo o nosso ponto de vista. Desrespeitando, então, gente, o ponto de vista deles, o sentimento deles. Por quê? A gente quer que eles se sintam arrependidos quando nós nos sentimos arrependidos. A gente quer que eles comam, que eles sintam fome quando nós sentimos. A gente quer que eles se preocupem quando nós estamos preocupados. Percebe? Ou seja, a gente fica ali, ó, o tempo todo regulando os sentimentos dos nossos filhos e ainda a gente se irrita quando eles não correspondem aos nossos sentimentos, gente. Então, a gente quer estar ali o tempo todo, ó, monitorando. Você vai falar assim, você vai agir assim, dessa forma é a certa, dessa forma é a correta. Só que, olha só, anota aí, tá? Anota isso que eu vou falar para vocês. Deixar que a criança seja dona dos seus sentimentos não significa deixar que ela faça tudo o que ela quer, gente. Não. Existe uma grande diferença entre conter um ato, certo? E impor uma emoção. Tá? Existe uma grande diferença e a gente vai falar mais sobre isso nessa live, ok? Então, o comportamento, gente, ele sim precisa ser contido, principalmente em casos de agressão, né? De falta de respeito. Você vai sim precisar conter esse comportamento da sua criança, o comportamento, certo? E o que eu falo aqui, gente, é sobre a questão da liberdade de sentir, não da liberdade de agir, ok? Então, a gente pode limitar os comportamentos dos nossos filhos, a gente até deve limitar os comportamentos deles, porque se forem comportamentos agressivos, a gente precisa limitar. Porque senão vão se tornar crianças agressivas, adultos agressivos. Então a gente precisa intervir. Agora, as emoções, gente, não. Nas emoções, não. Então, voltando lá no caso do doce, né? Do irmão mais novo, do irmão mais velho que bateu no mais novo. Vamos entender, então, o que você pode fazer nesse caso. Porque às vezes você tá perdido, você fala assim, mas tá, ela tá explicando, mas o que eu faço então? Por exemplo, com a mãe que falou pro filho, não, você não vai comer o doce agora, você não quer o doce agora, porque senão vai estragar o seu almoço. Essa mãe, o que ela pode, tá? Aqui é só um exemplo, tá, gente? O que essa mãe pode fazer, tá? Pra o quê? Entender e demonstrar que entendeu o sentimento dessa criança. O que ela pode fazer? Olha, tudo bem, né? Ele fala que é o doce agora. Mãe, eu quero o doce agora. O que essa mãe então pode falar? Filho, olha, o doce agora seria uma delícia. Mas você terá de esperar o almoço para comer ele de sobremesa. Percebe que a fala, ela não barrou ele, ela falou que não, ela não falou isso, ela simplesmente falou, olha, o doce agora seria uma delícia, é muito gostoso, mas você terá de esperar o almoço para poder comê-lo de sobremesa. Aí vamos entender os pontos. Quando ela fala que o doce agora seria uma delícia, o que ela está fazendo? Ela está demonstrando para essa criança que ela entende o sentimento dele. Olha, eu entendo que você quer comer o doce agora. Mas, aí quando ela fala, né, que ele precisa esperar o almoço para comer de sobremesa, aqui ela barra, ela limita a ação dele. Percebe?
só que de uma forma leve, de uma forma suave, de uma forma que traga segurança para essa criança. Uma forma que não vai interferir na emoção dela. A mãe entende, a mãe compreende que ele quer sim, né, comer o doce agora, porém ele vai precisar esperar. Diferente da primeira versão que eu falei, certo? No caso do irmão que bateu no irmão mais velho, que bateu no irmão mais novo, o que pode, né, a mãe pode falar, o que ela pode fazer, né? Na hora que ela vê que a criança, o irmão mais velho tá batendo no mais novo, ela fala: filho, para imediatamente, para agora de bater no seu irmão. Ou seja, ali ela limitou a ação dele, o ato, o comportamento dele, que não estava legal. Ele estava agredindo o irmão dele. E aí ela se vira para ele, a hora que ele para e fala: filho, olha, eu sei que você tá com raiva, tá? Eu sei que você não tá se sentindo bem porque você está com raiva do seu irmão. Mas bater não é a melhor solução nesse momento. E aí o que você faz, filho? Vai lá, pega um travesseiro quando você estiver com raiva, assim, esmurra, bate no travesseiro, né? Grita no travesseiro. Pode gritar o tanto que você quiser, né? Ou bater, esmurrar. Joga sua raiva toda lá, toda lá. E quando você faz isso, você fala dessa maneira para sua criança, você está demonstrando para ela que você entende que ele está com raiva, ou seja, o sentimento dele naquele momento é de raiva, porém, né, aquilo não é o correto bater, mas você dá também uma solução para essa criança. Você não deixa ela simplesmente, olha, você não vai fazer isso e pronto, acabou. Não. Olha, quando você estiver assim com raiva, você vai lá e esmurra o travesseiro, quantas vezes você quiser, você põe ele na boca e grita, até essa raiva se esvaziar. Percebe? Então ali essa mãe dá uma solução para essa criança. Ela não simplesmente barra a ação dele, quer dizer, mas ela dá para ele uma solução para ele resolver aquela situação de raiva. Percebe?